वंदे गुरुपद्वंद्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वंदे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरं वाञ्छाकल्पतरुवस्य कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतगिरिं यत्किपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमदाक्ष जगोद्वरुण्य धैर्यं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भीतात्तिहं पुनतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि भवतु स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिकामयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनितानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनितानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकवितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषिः त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं वागीशयस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदयसंवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। विद्यते
hridayaganti chedante sarva samshaya khiyante jasya karamani drishtanevatmaniswari bhiddhate hridayaganti chedante sarva samshaya khiyante jasya karamani drishtanevatmanisware. Gauriya Goshtipati, Gaudiya Goshtipati, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, Jagadguru disse que aqueles que estão levantando a bandeira do Dharma, a conduta deles pode colocar as almas condicionadas numa condição ainda mais presa. Gaudiya Goshtipati Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, Jagadguru disse que aqueles que apenas estão levantando a bandeira do Dharma, se eles querem se provar como líderes espirituais, acharyas, a conduta falsa deles pode colocar as almas condicionadas numa condição ainda mais condicionada, mais dolorosa. Prabhupada, na verdade, pergunta. Alguém perguntou para Prabhupada, como a gente pode entender um verdadeiro sadhu? Essa é a principal pergunta. Esta é a principal pergunta hoje em dia. Como a gente pode entender um verdadeiro sadhu? Como eu posso identificar? Prabhupada diz, nós queremos medir, nós gostamos de medir um sadhu, e com esta concepção, nós nos aproximamos de um sadhu. É por isso que a gente nunca pode entender quem é um verdadeiro sadhu e quem não é. É impossível, porque a maioria de nós estamos nos aproximando com alguma interpretação lógica, com o humor de querer testar o sadhu. A gente vai querendo medi-lo, medir a profundidade do bhajana dele. E é por isso que a gente nunca pode entender um sadhu. Toda a vida de um sadhu puro é plena de seva. E todas as atividades dele, as pessoas comuns não podem entender. Ele parece um louco. As pessoas comuns não conseguem entender. Eu já disse de Prabodhananda Sarasvati Pada que todas as regras e regulações são boas para nós, para regular a nossa vida, para controlar a nossa vida, mas elas não são boas para os devotos puros. Eles estão estabelecidos em seva, 100% em seva. Para eles, todas as regras e regulações e tudo isso não é bom para eles. Eles se sentem incomodados com isso, porque eles querem prestar um serviço amoroso a todo tempo. Nós não conseguimos entender as atividades daqueles sadhus, daqueles que estão além de qualquer regra e regulação. Nós não conseguimos entender as atividades deles. E há toda a possibilidade da gente entender eles mal. Alguns devotos pediam permissão para Prabhupada para receber o darshan de Vansidasa Odi Maharaj, Gorakshara Odi Maharaj, e Prabhupada falava, não vão, vocês podem entendê-los mal, vocês não podem entender as atividades deles. Vaishnaver kriya mudra vigyena bujhai. Preste atenção. Aqueles que são muito instruídos, muito eruditos, muito inteligentes, eles também não conseguem entender as atividades de um Vaishnava puro. Até mesmo semideuses não conseguem entender. Então, o que falar de você e eu? Nós não conseguimos entender
as atividades, o humor dos devotos puros e vamos rejeitá-los de imediato. Lá ele não é um sadhu. Como se eu fosse um examinador. Como se eu fosse um examinador. Eu chego com esse humor de examinar, de testar o sadhu, testar a pureza dele, testar se ele tem ideias sobre o que é bhajana, tudo isso, como se eu fosse um examinador. Este é o nosso humor. Prabhupada fala, e é por isso que a gente não pode entender. É um grande problema. Se nós não pudermos nos livrar do nosso falso ego, se nós não pudermos nos tornar muito humildes e nos aproximarmos com esse humor de um grande anseio, ou seja, um grande anseio de receber a verdadeira misericórdia daquele sadhu, se a gente se aproximar com este humor, então nós podemos obter algo, do contrário não é possível. Deve haver essa plena rendição, Sharanagati. Esta é a regra para se aproximar de um sadhu puro. Associação significa trocar priti, amor. Usualmente, nós estamos trocando amor com muitas pessoas, com muitos objetos, sem nenhuma conexão com o desenvolvimento espiritual. Nós estamos distribuindo a nossa mente, distribuindo o nosso amor para todos esses objetos partidos. Mas o Akhanda Vastu, esse objeto integral, é Bhagavan. E existem esses Khanda Vastus, ou seja, objetos partidos. Então a nossa mente está se repartindo para diferentes partes. Esta é a nossa condição. Nossa mente está se dividindo em diferentes partes. E como é que a gente pode se aproximar esse Akhanda Vastu, esse objeto integral, esse objeto completo? Preste atenção. Dessa maneira, a gente nunca consegue entender um sadhu. É impossível. Sem nenhum kapat bhava, sem nenhuma duplicidade, se a gente seguir ouvindo Harikatha e a gente puder compreender a conduta deles, o principal ponto é, e Kapiladi falou isso para sua mãe, que o tipo de comportamento que nós estamos seguindo neste mundo material, ou seja, existe uma diferença que é como de céu e inferno entre satsanga e asatsanga. As pessoas comuns não conseguem entender. Kapiladi falou que as almas condicionadas, elas certamente estarão se associando com alguém. Neste mundo material, ninguém consegue viver sem se associar, mas essa associação é pura ou impura, totalmente certa ou totalmente imprópria. Como a gente pode entender? Se nós formos sinceros, se nós tivermos a oportunidade de ouvir um Harikatha perfeito, de uma fonte genuína, então gradualmente nós poderemos entender a diferença entre Bhaktivinoda Dhara e Abhaktivinoda Dhara. Gradualmente nós podemos entender que o que é Bhaktivinoda Dhara, qual é a especialidade desse caminho da devoção pura e aquilo que se apresenta falsamente como o caminho da devoção pura. Então, muitas vezes, Prabhupada nos aconselhou, tentem entender um sadhu puro, tentem identificar um sadhu puro, tentem entender, se você for sincero, se seu apelo aos pés de lótus de Nityananda for perfeito, se não houver duplicidade, então certamente você vai receber a ajuda divina de Nityananda Prabhu. Nityananda Prabhu está observando todos. Nityananda Prabhu está observando quem é falso e quem é genuíno. Nityananda Prabhu pode entender e, de acordo com isso, Nityananda Prabhu vai nos ajudar. Hoje é o dia do Avirbhava Tithi de Baladeva, vocês podem
ouvir o Harikatha. Eu acho que daqui a 1 ou 2 horas estará online. E do Bhagavatam, nós conhecemos um sloka. Jesam Suesha Dayaeda Bhagavan Ananta. Jesam Suesha Bhagavan Dayaeda Ananta Sarvatmana Sridabadam Jadi Nirvalikam Te Dustaram Atitaranti Cha Deva Mayam No Mamaham Miti Sa Sigala Bhakshe. This body, if there is O no verso proper diz protection, que este corpo, se ele não for protegido adequadamente, de noite vão vir aqueles chacais, cachorros e vão comer este corpo. Esta é a condição deste corpo material. Se não houver uma proteção adequada, de noite você pode vir em Godrum. Então os chacais podem comer o seu corpo. Esta é a condição do nosso corpo. Ou eu posso estar andando por uma estrada e posso ser atropelado por um carro e morrer. Preste atenção, isso tudo é possível. Não há segurança, não há garantia para este corpo, é instável. Agora, do Bhagavad Gita Mahapurana, a gente encontra estes versos. Jesam Saesha Bhagavan Dayeda Ananta. Que diz, quem é que vai receber toda a misericórdia de Nityananda Balaram? Aquele que se abriga de todo o coração. E Nirvalikam significa aquele que é sem nenhuma duplicidade, aquele que é muito sincero. Isto é muito importante. E Nirvalikam, ou seja, se não houver duplicidade, não houver falsidade, então é possível você se render por completo. Ou, ao mesmo tempo, a gente pode dizer, se você se rende por completo, automaticamente você é sincero, você não é falso. São fatores compensatórios. Se eu disser um, o outro certamente está presente também. Preste atenção. Jesamsa esa Bhagavan Dayaeda Bhagavan Jesamsa esa Bhagavan Dayaeda Ananta. Bhagavan Dayaeda Ananta Sarvatmana Sita Padam Jadi Nirvalikam. Te Janaha. Those people. Aquelas pessoas, aquelas almas. Te Dustaram Atitaranti Jadeva Maya. Maya é impossível de superar. Mayare Koriya Joy Charano na Jai Sadhu Guru Kipa Bina Nadekhi Upai. In Kirtan Narottam Thakur writes. No Kirtan, Narottama Thakur escreveu isso. Está escrito que é impossível superar Maya. É impossível sair da influência de Maya. Apenas pela misericórdia de Guru Vaishnava nós podemos ser bem-sucedidos e não do contrário. Então, tudo depende de Guru Vaishnava, porque a misericórdia do Senhor Supremo vem por meio de Guru Vaishnava, não é? Então, nós estamos vendo essas declarações comparativas no Brihad Bhagavatamrita, que são muito importantes. Essas declarações comparativas sobre Bhakti, Bhakta, Bhagavan, tem incontáveis variedades. E Bhagavan também tem uma diversidade de humores. E Bhagavan sempre quer receber novos e novos sabores. Alguém diria, olha, você tem incontáveis devotos, você pode saboreá-los. Ele diz, não, eu quero novos e novos devotos, quero mais. Então, esta é a condição. Te dustaram atitarantu cha deva mayam. Deva daiva maya. Narottam Thakur Narottama Thakur escreveu muitos kirtanas, Pratama, Prema Bhakti Chandrika, e quem é que vai ouvir? Daiva maya balatkare khasaiya ser sei dore bhavakupe dileko daria puno jodi keshadori tania tuloho
যদি মরে তবে সে দেখিয়া ভালো নতুবা পরাণ গেল কহে দৃঢ় নরোত্তম দাস নরোত্তম ঠাকুর স্পিকিং Narottama Thakur disse: I am not qualified. Olha, eu não sou qualificado, mas de toda maneira, You are going to throw me into the ocean of Maya. você me lançou no oceano de Maya porque eu não tinha nenhuma inclinação aos seus pés de lótus, a minha rendição não era boa. Então, se você puder novamente agarrar o meu cabelo e me tirar de Maya, então isso é bom. Do contrário, sem Guru, tudo é vazio, nada tem significado, tudo é zero. Guru Kripa Hi Kevalam. Guru Kripa Hi Kevalam. Guru Kripa significa Guru Bal. Bal significa força. Guru Kripa, a misericórdia do Guru, é a força do Guru. Guru Bal significa essa força do Guru. Então nós vemos este verso que diz que Balaji Maharaj, Baladeva Ji, pode nos dar esta força espiritual. É por isso que a gente encontra um verso que diz: Kripa karo Prabhu diya chid bal. Oh Prabhu, show Kripa on me. Ó Prabhu, me abençoe, me conceda força espiritual, Chitbol, força espiritual. Balaji Maharaj, o Guru Varga, todo o nosso Guru Varga, pode nos dar essa força espiritual. Claro, o Guru Varga é genuíno. Então, nós estamos nos aproximando de Guru Vaishnava como se fôssemos examinadores. Nós queremos testá-los e é por isso que nós não podemos ser bem-sucedidos em entender um sadhu puro. Ao ver o estilo de vida de Bhaktivinoda Thakur, muitas pessoas não entenderam que Bhaktivinoda Thakur é um devoto puro. Bhaktivinoda Thakur usava um ventilador, Bhaktivinoda Thakur bebia leite, fazia bhajana numa atmosfera que as pessoas comuns não conseguiam entender. Elas faziam comentários infelizes. Elas falavam: olha, na verdade, Gorakshora Das Babaji Maharaj está se aproximando do Senhor Supremo por meio do seu desapego, da sua renúncia, do poder da sua renúncia. Mas Bhaktivinoda Thakur não, ele é um homem comum. Mas Prabhupada diz que Bhaktivinoda Thakur e Gorakshora Das Babaji Maharaj não há diferença entre eles. No humor deles, no sentimento do Bhakti, você somente pode ver diferenças externas. E as pessoas comuns estão ocupadas com coisas externas. Elas não conseguem entrar na profundidade da realidade. O falso ego vai nos impedir. O falso ego vai impedir que a gente receba a misericórdia de Guru Vaishnava. Eu estava falando no Harikatha sobre o Bhagavad Gita que Prabhupada diz que sem duplicidade, se a gente seguir ouvindo Harikatha sem estar em asatsanga, se você tentar misturar satsanga com asatsanga, então eu não posso dar nenhuma garantia. Prabhupada diz que apenas você deve estar, cultivar em satsanga, sadhusanga sarvasaste koi, lavamattu sadhusanga sarvasiddhi hoy. Que é a fonte de toda a perfeição, mas eu não posso manter ambos, boa associação e má associação. Se eu quiser fazer isso, eu não vou ser bem-sucedido. E também há uma condição no Bhagavad Gita, Bhagavan Sri Krishna diz: Tadvidhi panipatena paripashena sevaya upadekshanti te jnanam jnanina tattvadarshinaha. Aqueles que são Tatadarshi, Tatagyani Purusha, aqueles que veem a verdade, que conhecem a verdade, eles não podem te dar Tatagyana, o conhecimento da verdade, ou se eles te derem, você não irá aceitar,
Se você não estiver seguindo Pranipat, perfect Dandavat, ou seja, perfeito Dandavats, perfeita reverência, sem nenhum falso ego, se você puder prestar reverências prostradas, Paripreshna, que significa um genuíno humor inquisitivo, e humor de seva. Deve haver esse espírito de prestar serviço. Se a gente tiver um humor totalmente negativo, isso não vai nos ajudar. Neste caso, aqueles que são almas elevadas, Tattva-gyani, que podem ver a verdade, certamente, eles podem nos dar o Tattva-gyana, o conhecimento da verdade. Então a gente pode compreender, perceber a verdade, sair de Maya. Então, Prabhupada explica Pranipat. A gente não conhece o significado verdadeiro dessa palavra. Nós achamos que Pranipat significa apenas prestar reverências prostradas, Dandavats, mas não é assim. Prabhupada diz que Pranipat significa rendição incondicional. Prabhupada diz que Pranipat, na verdade, significa rendição incondicional. Panipreshna significa esse humor inquisitivo honesto, Atma Jigyasa, perguntar sobre a alma. E Seva significa esse temperamento de serviço, de prestar serviço. Se a gente puder se aproximar de um sadhu com este humor, então a gente pode entendê-lo, a gente pode receber a associação pura dele e nós podemos ser bem-sucedidos. Do contrário, não é possível. Ontem eu estava falando sobre isso, que até mesmo aqueles que estão começando bhajana, sinceramente, ontem eu estava falando of the sloka Krishna Bhakti Sudhapanat Deho Dehika Visrute Tesam Panchabhautik Deho Pi Satchidananda Rupata. Sobre a explicação deste verso. Eu estava dizendo ontem que até mesmo aqueles que estão começando o bhajana com sinceridade, mas eles ainda não alcançaram a plataforma de Jatarati. Jatarati significa, Rati significa essa tremenda afeição, tremenda afinidade. Neste caso, se eles seguirem ouvindo Harikatha, talvez no início eles não sintam atração pelo Harikatha. Isso não é possível perfeitamente no início. Eu posso dar um exemplo. Bhakti Vilasa Tirtha Goswami Maharaj, que era Kundya Bilas Vidabhushana, eles são associados eternos de Prabhupada, não todos. Então, depois de abandonar, ou seja, tirar um descanso do seu serviço nos Correios, ele veio para Mayapur para participar, para ouvir o Harikatha de Prabhupada, mas depois de ouvir o Harikatha por alguns dias, ele ficou muito incomodado. Ele falou, como é possível? Até então, eu acreditava e eu respeitava aqueles sadhus, aquelas sampradayas, e agora, ao ouvir esse Harikatha aqui, parece que ele é o único sadhu, que não há nenhum outro sadhu no mundo. Então eu não quero mais ouvir esse Harikatha. Preste atenção. Ele queria ir embora de Mayapur. Mas então, o seu amigo de infância, que o nome é Paramananda Prabhu, eles cresceram na mesma vila, eram amigos de infância. E Paramananda Prabhu era um servo de Prabhupada. Ele pediu, olha, eu arranjei a sua estadia aqui em Mayapur, arranjei prachada em tudo, e você também não veio casualmente. Você fez esse plano de ficar aqui um mês e você quer ir embora? E Kundya Das falou, olha, mas o que fazer? Para ser franco, eu não entendo Harikatha, não entendo o que ele está falando, então eu quero ir embora. Então, Paramananda Prabhu pediu, olha, não me leve a mal. Se você puder ficar
pelo menos mais 5 ou 7 dias e siga ouvindo. Ele falou, mas o que eu posso fazer? Eu não entendo nada que ele está falando. Você pode entender, eu prometo que você vai entender, mas você deve esperar. Por mais 5, 6 ou 7 dias, siga ouvindo o Harikata. Preste atenção. Então você vai entender. Então, pelo pedido do seu amigo, ele voltou a ouvir Harikata e depois de ouvir mais 7 dias, o coração dele foi totalmente transformado e ele veio diante de Paramananda Prabhu, prestou reverências prostradas e falou, olha, na verdade você salvou a minha vida. Eu ia perder tudo, mas você me salvou. Agora eu entendo. Anteriormente eu não pude entender, eu achei que ele estava criticando, eu achei que ele estava querendo provar que ele é o único sadhu, que não há nenhum outro sadhu no mundo, mas agora eu entendo quão grave, quão profundo é a devoção pura. Oh, meu Deus! É tão puro, é tão sutil, tão sublime, que é impossível que as pessoas comuns entendam. Elas não conseguem entrar nesta área. É melhor que elas se ocupem com dinheiro, posição, construções, é bom. Em nome de Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, eles podem coletar dinheiro, posição, isso é bom. Mayadevi está arranjando essas coisas para eles, isso é bom para eles. E eles não vão prestar atenção no meu Harikata e não vão me perturbar. Isso é bom. Então aqui, na verdade, este Siddhanta, que se, até mesmo se a gente não tiver alcançado essa plataforma de Jatarakti, essa afeição espontânea, e você estiver fazendo Shravana Kirtana, ouvindo e cantando, você está seguindo Shravana Kirtana, ouvindo e cantando, ouvindo e falando. Mas como é que Bhakti Devi, como é que a deusa da devoção vai entrar no seu coração? Isso você não entende, porque Bhakti Devi é livre. Bhakti Devi, ela nunca é dominada por ninguém. Paransvatantra, ela é totalmente independente, livre. E pela ajuda de Shravana Kirtana, essas práticas de Bhakti que você segue continuamente, então, por meio dessa sua prática de Shravana e Kirtana, Bhaktidevi vai entrar no seu coração bem devagar, mas você não vai perceber agora. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur diz que, às vezes, alguns devotos, eles perdem a paciência, eles dizem, nós estamos cansados, é impossível, a gente não consegue seguir. Eles perdem a paciência, eles não estão dispostos a esperar ainda mais, mas a paciência é a maior qualidade de um devoto, que eu devo ter, que você deve ter. Sem paciência, tudo é um fracasso. E Harikata, talvez a sua memória seja muito boa, você pode seguir ouvindo e pode se lembrar de algo, mas você não consegue digerir o Harikata, a menos que você receba toda a misericórdia de Shri Guru, pois apenas pela forte misericórdia de Shri Guru você pode digerir o Harikata. Talvez a sua memória seja boa, você pode memorizar algo, mas você não vai conseguir digerir, é impossível. Bhakti Devi, ela pode tentar entrar no meu coração por meio do Shravana Kirtana, de ouvir e cantar. Claro, quando você estiver numa associação pura. Eu não estou falando que isso pode ser possível numa associação impura, numa associação falsa. Há essa garantia. Sadhu Sange Krishnam ei matro chai sansar jinite ar kono vastu nai. There is one guarantee. Existe essa garantia que cantar Harinama só é possível
Se você achar que você pode ir para um local solitário e cantar o Harinama, você não vai conseguir. Mas se você puder estar na associação de Guru Vaishnavas puros, aí você pode cantar o santo nome, cantar as glórias de Krishna. Assim você pode prosseguir. Mas não perca sua paciência e gradualmente você vai sentir alguma transformação dentro do seu coração, de acordo com o grau da eliminação de todos os anartas que há dentro do seu coração. Ontem eu estava falando, não é? Você pode se lembrar? Yatha yathatma parimijjate asau matpunna gatha savano vidhanai tatha pashyati vastu suksham chakshusaiva anjana samprayuktam. Bhagavan Sri Krishna speaking to Uddhava. Bhagavan Sri Krishna disse para Uddhava, ó Uddhava, de acordo com o humor de Shravana e Kirtana, Matkatha savanadau sadhya javanna jayate. In Bhagavatam also written. No Bhagavatam também está escrito, Matkatha savanadau sadhya javanna jayate. So long as you are not going to get strong faith, enquanto você não desenvolver essa forte fé em Harikatha, em Kirtana, e estiver ouvindo só casualmente, mas depois, se você seguir ouvindo, então, de acordo com o grau da sua submissão, de acordo com o grau da sua fé no Harikatha, se você seguir ouvindo, gradualmente todos os anartas vão desaparecer, vão sair do seu coração. Anathopasamam sakshat bhakti yogam adakshaje. Automaticamente. Mas, se no meio do caminho você perder a sua paciência, então nós não somos responsáveis por isso. Srila Vishwanath Thakur diz que às vezes alguns devotos ouvem Harikatha de alguma maneira, eles estão ouvindo, mas depois de ouvir Harikatha por algum tempo, ainda assim ele acaba perdendo a sua paciência e diz, olha, não tenho tempo para ouvir Harikatha. Então, Vishwanath Thakur diz que quando você está numa condição condicionada, ou seja, você está amarrado, talvez você esteja ali acorrentado, com a corrente na sua mão ou na sua perna, preste atenção. Alguém te amarrou. Você está acorrentado numa corrente de ferro, está trancado. Então, se alguém for misericordioso com você e essa pessoa quiser te libertar, e aí essa pessoa consegue um instrumento para cortar as suas algemas ou as correntes, gradualmente. Então, neste momento, talvez a corrente já foi cortada 80%. Ele está cortando com um instrumento de ferro, e Vishwanath Thakur diz, se já tivesse sido cortado 90% dessa algema, e só falta 10%. Vishwanath Thakur diz que se 90% já tivesse sido cortado, ainda assim, aqueles 10% estão ali. E você vai sentir mal. Você fala, até agora eu não estou livre. Mas você não consegue perceber que 90% já foram cortados e você só precisa manter a sua paciência, que faltam 10%. Mas você não consegue manter. No meio do caminho, a pessoa perde a paciência e vai embora. Fala, não consigo fazer, bhajana é muito difícil, é impossível. Como é que eu posso seguir todas essas regras e regulações estritas? E o Harikatha é muito duro, eu não consigo, é impossível. Mas Srila Vishwanath Thakur diz, essa pessoa é muito tola, ela não sabe que ela já está livre 90%. Ela ia ser bem-sucedida, mas ela perde a paciência. Porque enquanto ainda existe esses 10%,
ela ainda está presa, ela não se sente livre. Você não se sente livre porque ainda há 10%. Mesmo se houver apenas 5%, você ainda se sente preso do mesmo jeito. Então, quando todos os anartas vão embora, Krishna Bhakti Sudhapanat Deho Dohika Visrute Tesam Panchabhotik Dehopi Sachidananda Rupada. In this kind of condition, if you feel in your life, you forget everything about your own body. se esse tipo de condição surgir na sua vida, ou seja, você esquecer tudo, todas as coisas materiais, o seu corpo material, e você apenas se lembrar de Bhagavan, neste caso, Satchidananda Swarupa, esse corpo transcendental de bem-aventurança, eterno, pleno de conhecimento. Então, Shankar Bhagavan diz, embora você veja que o corpo dele é feito dos 5 elementos da natureza, ainda assim, agora ele está livre. Ele é mukta. Não apenas mukta, não apenas livre, mas Satchidananda. O corpo dele é Satchidananda, pleno de conhecimento, bem-aventurança e eternidade. Então eu estava explicando isso. Este verso fala a mesma coisa. De acordo com o grau da nossa fé no Harikatha, você está ouvindo Harikatha e você vai eliminar os anartas do seu coração gradualmente. Jatha jatha atma parimijyata show matpunnagata savano vidhane my very excellent Harikatha. Então, o meu, Krishna está dizendo, né, o meu excelente Harikatha, Harikatha Kirtana. Quando você vai ouvindo isso gradualmente, se alguém estiver ouvindo, então, de acordo com o grau da atenção da pessoa, ela pode transformar o seu coração. De acordo com isso, proporcionalmente, de acordo com este grau de atenção, a pessoa vai limpar os olhos dela, ou seja, limpar o darshana. Você vai falar, Maharaj, eu tenho darshana, eu já vejo. Eu já tenho um darshana, eu já estou vendo. Mas darshana significa um darshana puro. Ou seja, você tem o seu darshana, eu tenho o meu darshana, todo mundo está vendo. Mas com esses olhos, a gente só vê urina e fezes. Isso você pode ver. Então, darshana verdadeiro é um darshana puro, não um darshana sujo. Então, você pode obter entrada na profundidade dos tópicos espirituais, que é muito sutil. Você vai entender o Siddhanta Vichar. Vastu Shuksham significa Siddhanta Vichar. E os assuntos espirituais são tão sutis e gradualmente você vai obter entrada, não forçadamente. Também, ontem, eu estava falando um exemplo da mistura de sulfúrio, enxofre, na verdade, enxofre e mercúrio, Hg. Se você seguir tentando misturar os dois repetidamente, no início você vai ver, olha, eles não podem se misturar. Não dá para misturar enxofre com mercúrio, S e Hg, mas gradualmente, se você repetir, friccionando, depois de um longo tempo, você vai ver que o enxofre, o S, ele perde as suas características e também o mercúrio vai perder suas próprias características e isso vai produzir algo novo. Similarmente, no início, quando você está ouvindo Harikatha, Harinama, você está fazendo isso, mas você não entende a profundidade. De toda maneira, se você for sincero, se você seguir ouvindo Harikatha e pela ajuda desse sadhana bhajana, ou seja, cantando Harinama, ouvindo Harikatha, então, Bhakti Devi, a deusa da devoção, gradualmente,
ela vai tentar entrar no seu coração. Aqui está escrito que Bhakti vai se misturar com a sua mente. A sua mente é material, a gente já sabe isso do Bhagavad Gita. A mente, ela é invisível. A sua inteligência é invisível, não é visível, mas são materiais. São materiais, na verdade. Então, esta mente não pode se misturar com Bhakti. Bhakti Devi, gradualmente ela está vindo. E ela vai se misturar com a sua mente. Mas, no início, você não vai ser bem-sucedido. Se você seguir ouvindo Harikatha, Shravana, Kirtana, com um esforço incansável. Então, o seu esforço incansável vai te dar o sucesso. Ou seja, gradualmente você verá que a sua mente, o seu intelecto, tudo está transformado, tomou uma nova forma. Preste atenção. Dessa maneira é possível. Nós não podemos dizer que não é possível. Há a possibilidade. Depende da nossa própria sinceridade e do nosso esforço. Nós temos a possibilidade de entrar em conexão com Krishna para construir um relacionamento. Assim como nós podemos pensar que Krishna é o nosso amigo, ou que Krishna é o meu amante, assim como as gopis, ou Krishna é o meu filho. Dessa maneira, eu percebo Krishna como o Prabhu, o Senhor, e eu sou o servo. Dessa maneira você pode desenvolver um relacionamento. Ou Shantarasa, a neutralidade. Shanta não é exatamente um relacionamento. Ou seja, as vacas, por exemplo, elas não fazem nada diretamente, mas elas amam. As vacas, gomatas, elas também amam Krishna. Dessa maneira, nós vemos que nós podemos desenvolver esse tipo de relacionamento com Krishna. Dasya, Sakya, Vatsalya, Madhur, Santa Dasa. Então, tem esses tipos de raças, de relacionamentos, tem toda a possibilidade, mas depende da nossa sinceridade, depende dos nossos sanskaras prévios. Tem vários fatores responsáveis. Então, Shankar Bhagavan está dizendo, não pense que aqueles devotos que estão em Vaikunta são superiores a aqueles devotos Premi Bhaktas, aqueles Paramahansas que estão aqui neste mundo material. Não pense isso. Então, Shankar Bhagavan está quebrando esse Siddhanta errado e estabelecendo para que nós compreendamos. Do contrário, a gente pode cometer um erro. E no próximo verso, Shankar Bhagavan diz: Param Bhagavata Sakam Sakshad Krida Parampara Sadanu Bhavitum Tvairhi Vaikunto Apekshate Kachit. Shankar Bhagavan speaking well. Shankar Bhagavan diz, bem, claro que Vaikuntha Dham tem alguma especialidade, tudo bem. E a razão é que lá os devotos têm a oportunidade direta de ver Bhagavan diretamente, interagir com Bhagavan diretamente é possível. Mas aqui, por conta desse bhava, desse sentimento, essa absorção tremenda, um devoto pode receber o darshana de Bhagavan dentro da mente dele. Assim como o caso de Naradi Maharaj, eu posso dizer, vocês podem se lembrar, Naradi Maharaj descreveu tudo em detalhes sobre o que aconteceu na própria vida dele. Naradi Maharaj falou para quem? Para o discípulo dele, Vyasadeva Bhagavan. Naradi Maharaj diz, todos os detalhes sobre a vida prévia dele, tudo o que aconteceu, e ele diz, ele falou, olha, depois de muito tempo ouvindo Harikatha Kirtana,
E também, depois de receber o Uchista, o resto dos alimentos dos devotos, porque a gente sabe que isso é uma medicina, ou seja, um remédio muito poderoso. Os restos de alimento de um Vaishnava puro, a água que lavou os pés de um Vaishnava puro e as partículas de poeira dos pés de lótus dos devotos puros, essas três substâncias são remédios muito fortes. Preste atenção. Naradi Maharaj diz que depois que aqueles sadhus, aqueles devotos puros, passaram 4 meses o Chaturmasya fazendo Sankirtana, e eu tive a chance de ficar perto deles. Eu recebi a misericórdia, a kripa deles. Assim eu estava vivendo a minha vida. E depois que passaram esses 4 meses, esses sadhus quiseram ir embora daquele local. Eu comecei a me sentir desamparado, porque eles estavam ali fazendo Harikatha, fazendo Kirtana, e isso era um grande remédio para mim, mas de toda maneira eu não podia impedi-los. Certamente eles iriam embora, então eles foram embora. E nesse meio tempo, eu percebi que a minha mãe abandonou o corpo. Ela foi picada. Minha mãe, foi picada por uma cobra venenosa, Naradi está descrevendo. E aí eu fiquei muito feliz, porque eu percebi que Bhagavan estava me dando a oportunidade de fazer bhajana. Usualmente, um pequeno garoto, se a mãe morrer, elas vão chorar. Mas Naradi Maharaj estava reagindo assim pelo resultado de satsanga, porque Naradi Maharaj tinha tanto tattva-gyana, o conhecimento da verdade transcendental, que ele percebeu que esse tipo de associação com mãe, pai, marido, filho, não é nada. Então, de toda maneira, ele não chorou, e ele tomou como certo que isso era a misericórdia de Bhagavan. Bem, agora eu estou livre, ninguém pode me parar. Eu posso seguir, posso fazer Haribhajana. E aí Naradi Maharaj saiu de casa, viajando de vila em vila, pelas florestas. Em um momento ele ficou cansado de andar. E ele parou para beber água num lago muito limpo e se banhou ali. E aí ele relaxou. E nesse meio tempo ele estava pensando no Harikatha, no Kirtana, na associação que ele recebeu naquela vida em satsanga. Ele estava pensando nisso. Ele fechou os olhos e começou a pensar naqueles conselhos que ele recebeu nos Harikathas, Kirtanas, na associação. Ele estava pensando nisso. E nesse meio tempo, imediatamente ele viu como um relâmpago no céu. Como um relâmpago, muita luz no céu. Ele pôde ver o Senhor Supremo por uma fração de segundo. Por uma fração de segundo. Ele estava concentrado naqueles assuntos, no Harikatha, no Kirtana, na associação que ele recebeu. E neste meio tempo, ele pôde ver Bhagavan por uma fração de segundo. E depois disso, desapareceu. Então Naradi Maharaj falou para Vyasadeva Ji: nesse momento eu chorei pesadamente. Bhagavan, você me deu o seu darshana por uma fração de segundo, por que não mais? Então houve uma voz aérea, e essa voz aérea falou: não, nessa vida você não vai me ver mais. Então por que você me deu o darshana por uma fração de segundo? Foi para te dar inspiração, para te dar uma inspiração. Nesta vida, você não poderá mais ter o meu darshana. Está escrito no Bhagavatam. Aquela voz aérea falou: Abhipakka kasayanam durdarsha aham kuyoginam. Try to understand this. Tente entender este ponto. Aquela voz aérea falou para Naradi, ou seja, que era um pequeno garoto,
na vida anterior dele. Ele está contando a história da vida anterior dele. Abhipakka kasayanam duddasya aham kujoginam. Abhipakka kasayanam means those who are not going to get maturity in their bhajan. Esse verso está dizendo, aqueles que não alcançaram a maturidade do bhajana, a estabilidade do bhajana. E kujoginam significa. Kujoginam significa. Ou seja, eles estão tentando de alguma maneira praticar esse yoga, ou seja, eles não estão seguindo perfeitamente. Yogi significa aqueles que estão entrando em contato com o seu Supremo, seguindo o procedimento de yoga. Pode ser Bhakti Yoga, Karma Yoga, Dhyana Yoga, Ashtanga Yoga, depende. Mas aqui, a voz aérea disse, Durdarsha aham kuyoginam, abhipakka kasayanam. Those who are not going to get maturity in their bhajan, que aqueles que não alcançaram a maturidade do bhajana, aqueles que não estão seguindo o procedimento perfeito sob a orientação de Guru Vaishnavas puros, então aqueles sadhus, eles são satsanga, né? Mas Narad Maharaj não se abrigou aos pés de lótus de Guru. Sem se abrigar aos pés de lótus de Sri Guru, Bhagavan não pode me aceitar. Preste atenção. Sem se abrigar aos pés de lótus de Guru Vaishnava, de Guru Vaishnavas puros, Bhagavan não pode nos aceitar. Então, primeiro de tudo é o procedimento. Que, primeiro de tudo, uma Jivatma, ela deve receber a misericórdia de um sadhu puro. Essa é a primeira condição. E segundo, ela vai seguir esse sadhu e sob a orientação dela ela vai fazer bhajana, então ela vai amadurecer o bhajana, então ela pode receber o darshana. Então, esse verso está dizendo, aqueles que ainda não alcançaram a maturidade, a estabilidade no bhajana, ou seja, a pessoa está desenvolvendo algum interesse, tudo bem. Assim como um arroz que está fervendo na panela. Antigamente era assim, hoje a gente usa a panela de pressão. Mas na minha infância, a minha mãe, ela testava, a cada 5 ou 10 minutos, ela testava o arroz. Ela pegava um grão de arroz da panela que estava fervendo e ela apertava esse grão de arroz para checar se o arroz já está cozido ou não. Se já está pronto ou não. Então esse verso está dizendo isso, aqueles que ainda não alcançaram essa maturidade. Então essa voz aérea estava dizendo, aqueles que são kujogis, ou seja, não estão seguindo um procedimento perfeito, ou, né? Então para eles não podem esperar o meu darshana. É impossível. Eu não vou aparecer diante deles. E ali, Narad Maharaj disse que durante as minhas viagens, gradualmente, eu estava pensando e concentrando a minha mente em todos os diálogos, ou seja, no Kirtana, nos conselhos de Sadhguru Vaishnava que ele ouviu, e gradualmente, no último momento da vida, ele encontrou, ele diz, no último momento, quando eu estava para abandonar o meu corpo, então Narad Maharaj está dizendo, Prajujyamane moi tvam suddhyam bhagavatim tanum. Prajujyamane moi tvam suddhyam bhagavatim tanum. Follow. Preste atenção. Sridhar Swamipada diz, Bhagavati tanum means Bhagavat Parshad tanum. Bhagavati Tanum, Sridhar Swamipada diz que Narad Maharaj disse isso, né? Ele falou, olha, quando eu estava para abandonar aquele corpo, o meu corpo, ou seja, Dasiputra, eu era o filho de uma serva. Quando eu estava para abandonar aquele corpo, imediatamente eu percebi que Bhagavan estava me ajudando a receber um novo corpo.
Srila Swamipada também diz, Bhagavati Tanum significa Bhagavat Parshada Tanum. Preste atenção, os associados de Bhagavan estavam ali ajudando ele. De toda maneira, Bhagavata Sakam Sakshat Krida Parampara Sadanu Bhavitum Tvairhi Vaikunta Apekshate. Sometimes some devotee às vezes, algum devoto pode tentar chegar em Vaikunta e lá tem essa única facilidade, que eles podem se associar com Bhagavan diretamente, interagir com Bhagavan. Então tente entender isso que Naradi Maharaj está falando para Vyasadeva. Prajujyamane mahi tvam suddham bhagavatim tanum. Dessa maneira é possível. Ou seja, se a pessoa está interessada, se existe algum interesse por Vaikuntha Dham, é porque lá eles também são Satchidananda Swarupa, têm um corpo transcendental. Os associados de Krishna, de Vishnu, são transcendentais, mas essa única vantagem, essa única diferença é que lá eles têm a oportunidade de ter o Darshana direto, de interagir com o Bhagavan. Essa é a especialidade de Vaikuntha. Vaikuntha Dham, a morada transcendental do Senhor. E o próximo verso, na verdade, Shankar Bhagavan está dizendo: Atohi sarve tatrotya mayukta sarvato adhikaha daya vishesh vishayaha krishnasya parama priyaha. Shankar Bhagavan está dizendo: é por isso que eu estava glorificando Vaikuntha, porque tem alguma especialidade. É por isso que eu estava falando sobre os Vaikuntha Vasis, ou seja, aqueles que residem em Vaikuntha, e no próprio Dham, sobre o próprio Dham de Vaikuntha, eu estava glorificando eles. E para falar a verdade, eles estão desfrutando da Kripa de Krishna. Daya Vishesha Vishayaha Krishnasya Parama Priyaha. Realmente, eles são muito queridos. Eles estão desfrutando da misericórdia de Vaikuntha Nata, o Senhor de Vaikuntha. Então é verdade. É por isso que eu estava glorificando Vaikuntha Loka e os residentes de Vaikuntha Narada. É por isso que eu estava glorificando Vaikuntha. E neste meio tempo, Parvati Devi, ela estava ali de pé, bem perto de Shankar Bhagavan. E ela agora começa a falar algo. Por quê? Eu vou chegar a este ponto. Parvati Devi diz, Parvati Devi Uvacha. Parvati Devi também vai dar um conselho para Naradi Maharaj. Parvati Devi Uvacha, ela disse: Tatrapi Sri Visheshena Prasiddha Sri Haripriya Tadrik Vaikuntha Vaikuntha-vasinam Iswarihi Ya Yasya Katakshapatena Lokapalo Vibhutayoho Jnanam Viraktir Bhaktischa Siddhanti Jadanu Gruhat. Try to understand. Tente entender. Por que é que Parvati Devi está dizendo isso? Ela sentiu uma pressão irresistível dentro do coração dela. Ela queria falar algo. Por quê? Eu posso chegar a este ponto. Parvati Devi começou a glorificar Mahalakshmi em Vaikuntha Loka, no reino de Vaikuntha. Lá, Mahalakshmi, Lakshmi Devi, ela está desfrutando de toda a misericórdia de Hari. Ela é a Shakti, a potência de Hari, Narayan. Preste atenção. Ela é muito famosa.
Everybody know the name of Todos Mahalakshmi. conhecem o nome de Mahalakshmi. Vaikunteshwari. And all Vaikunteshwari, a those senhora, who are a staying in controladora de Vaikunta. they E are aqueles going que to respect residem em him. Vaikunta, Next, they are going to respect her todos as eles respeitam ela Ishwari. como Ishvari, Ishwari. a controladora, a Senhora And Suprema. not only that, but also E não apenas isso, mas by the também mercy of pela misericórdia Mahalakshmi Devi, de Mahalakshmi all Devi, Lokapala, todos Indra, aqueles Varun, Lokapalas, ou seja, os controladores dos locais, Indra, Varuna, todos, eles recebem esses vibhutis, ou seja, as grandes opulências que eles recebem. É possível. If Lakshmi Devi going to give kripa to them, Se Lakshmi Devi os abençoar, eles podem receber. this kind of thing happening. Muitas heaven, vezes heavenly esse planet, tipo de coisa acontece nos I planetas have no time to celestiais. discuss, you can Eu não remember tenho tempo de falar tudo isso, mas você pode se lembrar. this Mahendra, I mean the king of Que heaven, Indra Maharaj. Mahendra, ou seja, o rei do céu, Indra, preste atenção, Durvasa Muni going to certa give one vez, prasadi mala. Durvasa Muni deu uma prashadi mala, She was uma wearing a guirlanda. prasadi mala. Durvasa Muni estava vestindo uma Durvasa guirlanda Muni meet with que havia sido oferecida para o Maharaj. Senhor, prashadi mala, give this e nesse garland meio to tempo ele Indra encontrou com Indra Maharaj e ele deu a guirlanda para Indra Maharaj. Indra Maharaj. E aí Indra Maharaj fez o seguinte, ele ofereceu essa guirlanda para um elefante, Airavat, que era o elefante dele. Então, naturalmente, um elefante, ele destruiu a guirlanda e quis pisar na guirlanda, né? Colocou o pé na guirlanda. E aí, Durvasa Muni ficou muito bravo. E ele amaldiçoou Indra. Falou, olha, você vai ficar desprovido de Lakshmi. Você vai ficar desprovido de toda fortuna. Você está insultando essa guirlanda? Você é tolo? Dessa maneira. E tem vários outros casos que eu não quero entrar neste tópico. Né? Em outra ocasião, Indra Maharaj, ele desonrou o seu Gurudeva, Brihaspati, e naquele momento também. E tem outra situação que eu conheço, que Indra Maharaj nasceu na forma de um porco, sabe? Um porco que comia fezes e urina, tudo isso. Preste atenção. Tem vários Puranas essa história. Então, quando algum rishi veio e informou ele, falou, Indra, o período da sua punição já acabou, agora você pode voltar para o céu. E ele falou, céu? O que é isso? O céu é muito bom. E ele perguntou, mas lá no céu tem fezes e urina? Eles falaram, não. Lá não tem fezes e urina. Ele falou, então eu não posso ir. E eles falaram, olha, seu tolo, você é Indra. Devido à Maya, você esqueceu disso. A sua punição já acabou, você deve voltar. Realmente? Então, preste atenção. Pela misericórdia de Lakshmi, Indra Maharaj pode obter muitas opulências. Vritasura, ele lutou com Vritasura. Também antes disso, quando Durvasa Muni cortou o seu dreadlock e jogou no chão, isso criou um grande problema. Tem várias situações assim. Tem esse caso com Durvasa e Ambarish Maharaj e vários outros casos com Narad Maharaj, de toda maneira. Assim, Parvati Maharani, Parvati Devi está dizendo, bem, em Vaikuntha Loka, no reino de Vaikuntha, Mahalakshmi, ela é muito famosa, ela é a Shakti de Hari, ela é a potência, a energia de Hari. E todos aqueles Vaikuntha Vasis, aqueles residentes de Vaikuntha, honram ela como Ishvari, como a Senhora Suprema, e pela misericórdia dela, de Lakshmi,
Indra, Varuna, eles recebem grandes opulências, grandes riquezas, Vibhuti. Também, pela misericórdia de Mahalakshmi, alguém pode receber Jnana, Tattva Jnana, conhecimento da verdade, e também desapego, Vairagya, e também pode obter devoção, Bhakti, existe essa possibilidade. Shri significa Saundarya, beleza. Shri tem vários significados que você vai encontrar no dicionário. Shri. Então, Shri significa Lakshmi Devi. Ela pode dar Tattva Jnana também, conhecimento transcendental. Também ela pode dar desapego, Vairagya. Vocês podem se lembrar como é que das 4 Sampradayas, eu quero lembrar você que das 4 Sampradayas, das 4 linhagens autênticas, a Ramanuja Sampradaya, ela vem de Lakshmi Devi. Ela é a Acharya. Preste atenção. Então é possível. Lakshmi Devi, naquele Parampara, ela é a Acharya, vem de Lakshmi. É por isso que se chama Shri Sampradaya. É por isso que a gente diz Shri Sampradaya. Então a pessoa pode obter dela Tattva Jnana, pode obter Vairagya, renúncia, e pode obter Bhakti também. Então, se não há Lakshmi, não há Bhakti. Em Bengali, a gente diz Bhakti Shara. Ou seja, se você está desprovido de Lakshmi, então todas as coisas contaminadas vão surgir dentro do seu coração ou dentro da sua casa. Então, sem Lakshmi, isso não é auspicioso. Lakshmi também significa isso, auspiciosidade. Lakshmi também significa pureza, tem vários significados. Agora, Parvati Devi está dizendo, ela está glorificando Lakshmi Devi, porque até então, Shankar Bhagavan estava falando sobre as glórias de Bhagavan e de Vaikunta, mas ele não falou nenhuma palavra sobre Lakshmi Devi, sobre Mahalakshmi Devi. E Mahalakshmi Devi, ou a nossa Parvati Devi, ela é uma amiga de Mahalakshmi e ela não pôde tolerar isso. Olha, o meu marido, Shankar, não falou nenhuma palavra em glorificação da minha amiga, Lakshmi, que ela é tão grandiosa. Ele só está falando sobre Vaikunta, das pessoas de Vaikunta, o controlador de Vaikunta, mas não está nem tocando, não está falando uma palavra sobre ela. Como eu posso suportar? Então, imediatamente, ela sentiu uma certa incômodo dentro do coração e ela imediatamente começou a falar, ó Narada, tente entender. Parvati Devi falou para Naradi, Tatrapi Srir Visheshena Prasiddha Sri Hari Priya Tadrik Vaikuntha Vaikuntha Iswarihi Ya Yasya Katakshapatena Lokapala Vibhutayoho Jnanam Viraktir Bhaktischa Siddhanti Jadanugrahat. By the mercy of Lakshmi Devi. Pela misericórdia de Lakshmi, o que é que não é possível? Tudo é possível. Às vezes, a gente vê que se Lakshmi Devi ela olhar para qualquer pessoa com humor positivo, então ela pode obter grandes opulências. Na minha vida mesmo eu vi uma pessoa que era muito pobre, como um mendigo, ficou muito rico, com muito dinheiro, opulências, e aí não mais viu Guru Vaishnava, quis ignorar Guru Vaishnava. Que eles podem fazer? Assim começaram a ignorar Guru Vaishnava. Usualmente a gente vê que se Lakshmi Devi abençoa alguém, certamente ela vai obter muitas opulências e riquezas, que certamente pode ser um tipo de barreira no Haribhajana. Não para Prahlada Maharaj, não para Dhruva Maharaj, não para Ambarish Maharaj, não para Yudhishthira Maharaj, mas usualmente é um grande problema. Nós lemos no Shastra.
que artha, riqueza é um tipo de problema. Dinheiro, mulheres, tudo isso é um tipo de problema no caminho do bhajana. Tudo isso te dá absorção na matéria temporária. Então veja, alguém pergunta, por que Lakshmi Devi, a deusa das opulências, das riquezas, ela usa uma coruja? Ela é tão rica, ela poderia usar outro. Por que ela está junto com uma coruja? Alguém pode perguntar. Na verdade, o ponto é que é apropriado. Esse darshana está correto. Lakshmi Devi, ela anda sobre uma coruja. Por quê? Se Lakshmi Devi abençoar alguém, se ela der a kripa para alguém, eu vi. Ou seja, eles se tornam Maharaj, se tornam acharyas e ficam cegos. Eles não entendem mais quem é Vaishnava, eles insultam, falam asneiras, eles falam para as pessoas, olha, não vão lá. Então agora você pode se lembrar deste verso. Usualmente, quando não há dinheiro, de alguma maneira, por Madhukuri, ou seja, pedindo esmolas, eu estou vivendo a minha vida até hoje. Até hoje. Eu não dependo de nada. Sim, de toda maneira, alguém está enviando para fazer seva, e as pessoas podem usar para servir a Gomata, tudo bem, mas, usualmente, Madhukuri, esse procedimento de mendicância é muito apropriado para o bhajana. Na maioria dos casos, de 100%, pelo menos 99% caem. Se há dinheiro, eles se tornam corujas. Lakshmi Devi, ela anda sobre uma coruja porque se Lakshmi Devi estiver sobre alguém, ou seja, se ela der muitas riquezas para alguém, essa pessoa se torna uma coruja também. Ela não consegue ver mais nada, se torna cego. Eles não conseguem entender a profundidade de Guru Vaishnava. Eles começam a ignorar. Tem centenas de casos assim, eu vi na prática. Agora eu sou muito cuidadoso. Muito cuidadoso. Eu sou muito cuidadoso. Eu vi todos aqueles devotos seniors sentados num local mais baixo e aqueles que têm muito dinheiro sentados numa cadeira mais alta. Eu pensei, como é possível? Aqueles grandes Guru Vaishnavas sentados baixo, como é que eu posso sentar numa cadeira alta? Impossível, mas eles podem sentar porque eles são corujas. Ou seja, agora eles receberam muitas riquezas e eles se esquecem da etiqueta, eles não conseguem se lembrar da etiqueta, de nada. Ah, eles são Vaishnavas pobres. Sim, são Vaishnavas pobres. Pela primeira vez na minha vida eu estou ouvindo isso. Vaishnava pobre ou Vaishnava rico, esses termos. Ah, Vaishnava aristocrático. Eu odeio. Eu odeio ouvir esse tipo de coisa. Eu sempre odeio ouvir esse tipo de coisa. Ah, Vaishnava rico, Vaishnava aristocrático. O que você quer dizer por isso? Eles não sabem o ABC do bhajana. Sempre que alguém começa a pregar e obter muito controle, ou seja, esse tipo de pregação, na verdade, eles não conseguem transformar nem o próprio coração. Então, se a sua pregação está certa, é muito boa, por que você não conseguiu transformar o seu próprio coração? E se você não conseguiu transformar o seu coração, como é que você vai se arriscar a transformar o coração do outro? É impossível, eu sou tolo. Eles não podem me fazer de bobo. Dessa maneira, na verdade, quando Lakshmi Devi ela sobe em alguém, então ele ou ela se torna cego, como uma coruja. Não consegue ver, não consegue entender a dignidade do Shastra, não consegue entender a dignidade de Guru Vaishnava. Então eu acho que é uma punição apropriada para eles. Eu acho que é uma punição apropriada para eles. Porque eles querem enganar Guru Vaishnava, eles querem enganar o Guru Vaishnava, o Guru deles, Guru Vaishnava. Ou seja, Maya Devi está enganando eles. Muito bom. Eles podem receber bilhões de dólares, mas eles não podem obter esse poder de realização. Então essa é uma punição apropriada para eles. Vida após vida, nascimento após nascimento, infinitamente, eles podem rolar
com esse dinheiro, posição, mulheres, muito bom. Essa é a punição que eles estão recebendo. Punição apropriada para eles. Eles cometeram ofensas aos pés de lótus de Guru Vaishnava, da Gaudiya Mata, então muito bom. Dessa maneira, Lakshmi Devi está dizendo, ou seja, na verdade, Parvati Devi está dizendo, ela está falando, e agora, Parvati Devi está falando algo mais. Ela ainda não está satisfeita. Ela diz algo mais agora. O que é que ela está dizendo? Ela diz, Ja bihayadorenapi bhajo manano bhavadrishano brabe tapovir araradho nirapeksham chatam priyam. Actually, Ja means Lakshmi Devi. Na verdade, Ja significa Lakshmi Devi. Preste atenção. Ja está se referindo a Lakshmi Devi. Bihaya adorena bhajamano bhavadrishano brabe tapovir raradho nirapeksham chatam priyam. Lakshmi Devi, she is the goddess of riches, but still Lakshmi Devi é a deusa das riquezas. Ainda assim, ela está fazendo grandes austeridades e penitências para satisfazer Bhagavan. Ela também está sempre tentando receber a associação de Krishna, mas até hoje ela não teve a chance, porque a associação de Krishna só é possível sob a orientação de Radharani e das Gopikas. Mas, de toda maneira, Lakshmi Devi não vai seguir Radharani, então ela não tem a oportunidade, mas ela está tentando, dando o seu melhor, fazendo austeridades e penitências. Você pode ver isso no Bhagavatam. Ali, as Nagapatni, as esposas de Kaliya, dizem, todas as esposas da serpente Kaliya disseram para Krishna, Kasyanubhava asyo na deva vidmahi tavangri renu sparshadikaraha Jadvanchaya srir lalanaya charat bihayo kamanu suchiram ditabrata. What is the sloka you can remember? Kasyanubhava asyo na deva vidmahi tavangri renu sparshadikara jadvanchaya srir lalanaya charat tapaha bihayo kamanu suchiram ditabrata. Nagapatni, as Nagapatnis, as esposas de Kaliya, oraram para Bhagavan. Bhagavan, ó Senhor, como é possível? Isso está além da nossa compreensão. Como este Kaliya Naga, a serpente Kaliya, está desfrutando da sua misericórdia? Como é que Kaliya, essa serpente, pôde receber os seus pés de lótus na cabeça dele? Como é possível? Esse tipo de misericórdia, esse tipo de kripa que Kaliya recebeu, né? Lakshmi, ela quer receber a sua associação, Prabhu, até hoje. Até hoje ela está fazendo grandes austeridades e penitências em Vrindavan Dham, Belavan. Sabe onde tem essa fruta bela? É daquele outro lado do rio. Ou seja, de um lado do rio é Vrindavan e do outro lado Belavan. Belbam. Ali você pode ver, Lakshmi Devi está até hoje fazendo grandes austeridades e penitências para receber a misericórdia ou a associação de Bhagavan, mas até hoje ela não foi bem sucedida. Still today, Lakshmi Devi Até hoje, Lakshmi Devi está fazendo grandes austeridades e penitências. Assim. Então, Parvati Devi
está continuamente. Parvati Devi, she don't like to stop. Parvati Devi, ela não quer parar de falar. Ela não quer parar. Ela quer glorificar Lakshmi Devi, porque Mahalakshmi Devi, porque ela é uma amiga de Mahalakshmi Devi. Então ela não pôde tolerar que Shankar Bhagavan falou tudo sobre Vaikunta, mas sem citar o nome de Lakshmi. Como é possível? Ele não falou nenhuma palavra sobre ela. Então ela começou a glorificar Lakshmi Devi, como ela é grandiosa. Karoti basati nityam, karoti basatim, karoti basatim nityam, ja ramme tasya bakshashi, pati bratottama ashesha avatareshu anuyanti amum. That Lakshmi Devi, aquela Lakshmi Devi, ela está fazendo austeridades e penitências tão grandes e, no fim das contas, ela criou um espaço permanente no peito de Bhagavan, na forma de Srivasatina, ou seja, uma cor branca, uma forma triangular no peito de Krishna, e todos os pelos corporais ali de Bhagavan são dourados. Isso é Lakshmi ali. Lakshmi assumiu essa permanência permanente, né? No peito de Narayana e no peito de Krishna também você pode identificá-la ali. Essa joia Srivasa e também a Kaustubhamani, essa joia. Preste atenção no que eu estou dizendo. Aqueles que alcançam Sayudhya, essa libertação Sayudhya, isso é muito perigoso. Essa fusão no Senhor, isso é muito perigoso. Mas existe a libertação Swarupa também. Swarupa significa que você vai para Vaikunta, e quando você está lá em Vaikunta, você vai ver que todos têm a mesma forma que Narayana. Aqueles que moram lá têm a mesma forma que Narayana, mas se você olhar com atenção, você vai ver que essa Kaustubhamani não está ali. Eles parecem, são exatamente iguais. Narayana tem 4 braços, assim como aqueles associados que vieram resgatar a Jamila. Isso é Sarupya, a mesma forma. Sarti significa as mesmas opulências que Bhagavan, o que é muito natural em Vaikunta Jagata. So karoti basatim nityam ja rammet asso bakshashi. On the chest of Narayana, então, no peito de Narayana Bhagavan, ela tem um local permanente, um local fixo ali. And pati brato uttama seshavatareshu anu yati amam. Also one point, e também tem um ponto que ela é muito famosa entre todas as mulheres castas. Ela é um tipo de idealismo, mas no Chaitanya Charitamrita nós vemos que o idealismo e a castidade de Lakshmi Devi não é nada em comparação com Radharani. Está escrito ali que a castidade de Radharani, a castidade de Anandati, de todas as mulheres castas, que a gente pode encontrar na história, nos Puranas, no Bhagavata, em toda parte. Mas ninguém pode superar Radharani. Radharani é a maior de todas. Ela é o limite extremo. Então, sobre a castidade, Parvati Devi está falando que esse tipo de mulher casta é impossível em toda a criação, até mesmo em Vaikunta. Então, ela é a maior de todas. Parvati Devi está dizendo isso. E também, Parvati Devi está falando que sempre que o Prabhu, o Senhor dela, ou seja, Narayana, Vishnu Bhagavan,
quando ele aparece, quando ele nasce em qualquer parte do mundo, seja na forma de Kurmadeva, Varahadev, Nishinradeva, Ram, qualquer forma, sempre que o Senhor dela, que o Prabhu dela, sempre que Bhagavan Vishnu vem em diferentes formas, Lakshmi Devi também segue ele, mas, de acordo com a Lila, ela também aparece com o Prabhu. Então, ela está glorificando dessa maneira, Parvati Devi está glorificando, dizendo, sempre que o Senhor dela aparece neste mundo material, seja na forma de Vamanadeva, Kurmadeva, ou de Nishinradeva, qualquer forma, mas Lakshmi Devi, certamente ela vai segui-lo. Vamanadeva também. Lakshmi Devi está ali, com Kurma, Lakshmi, Varaha Lakshmi, Lakshmi Nishinra, mas Lakshmi Devi aparece junto com ele em diferentes formas. Claro, de acordo com a Lila, ela vai sempre ajudar, ela está sempre ali dando assistência ao Prabhu, de acordo com a Lila. E agora Parikshit Maharaj está dizendo, para sua mãe, Uttarama. Agora, Parikshit Maharaj vai dizer diante de sua mãe Uttara, Tataha Paramaharsena Khobita Atma Lapana Muni Tataha Paramaharsena Khabita Atmalapan Munihi Jai Sri Lakshmi Kanta He Vaikuntha Pate Hare Jai Vaikuntha Loketi Tatrotya Jayateti Cha Jayo Krishna Priye Padme Vaikuntha Adhishwari Iti Itwapi. Parikshit Maharaj speaking, after hearing this kind of, glories of Vaikuntha. Então, Parikshit Maharaj, depois de ouvir todas essas glorificações a Vaikuntha, ao Senhor de Vaikuntha e a Lakshmi Devi, Parikshit Maharaj estava ali, muito cheio de felicidade, e ele gritou, começou a glorificar, Jai Sri Lakshmi Kanta He Vaikuntha Pate Hare Jai Vaikuntha Loketi Tatratya Jayateti Cha Jai Krishna Priye Padme Vaikuntha Adhishwari Ityopi. Parikshit Maharaj speaking. Parikshit Maharaj diz, depois de ouvir todas as glorificações que Shivaji Maharaj falou, depois de ouvir algo também de Devi Maya, ou seja, Parvati Devi, depois de ouvir tudo isso, ele estava transbordando de felicidade. Devarshi Narada, por conta de toda a felicidade que ele estava sentindo, ele sentiu uma reação dentro do coração dele, depois de ouvir tantas glorificações. E ele gritou alto, começou a glorificar. Jai Sri Lakshmi Kanta He Vaikuntha Pate, He Hare, He Vaikuntha Lok, He Vaikuntha Vasi, Janaha, He Krishna Priya Padme Lakshmi, He Vaikuntha Adhishwari. Jai Ho, Jai Ho, Jai Ho. All glories to you, all. Então todas as glórias, Jai Ho. Dessa maneira, Parikshit Maharaj estava narrando tudo isso. E em seguida, Parikshit Maharaj diz, Atha Abhinandayasya Vaikunthe Gantum Uttitaha Athavi Nandanayassya
athavi abhinandanayasya vaikunthe gantum utthitaha abhipretto harena oktaha kare dhritva nivarjasa. Shouting, Naraji Maharaj shouting, Ele está narrando, né? Parikshit Maharaj está narrando que Naradi Maharaj estava gritando, muito inspirado. Ou seja, ele estava inspirado a alcançar Vaikuntha agora mesmo, não podia parar. Naradi Maharaj se levantou, depois de ouvir tudo isso, e começou a glorificar o Senhor de Vaikuntha, glorificar os moradores de Vaikuntha, todas as glórias, Jai Ho, e imediatamente ele se levantou e começou, e se preparou para ir para Vaikuntha agora mesmo. E Mahadeva, Devadidev, pôde compreender muito facilmente. Olha, agora ele está indo para Vaikuntha imediatamente. Então, para pará-lo, Mahadeva pegou a mão de Naradi Maharaj para pará-lo, não deixar que ele corresse, que ele fosse embora. Ele falou, não corra. Por quê? Por quê? Por quê? Olha, você está glorificando Vaikuntha, eu quero ir para lá. Abhinandayasya atha abhinandanayasya atha abhinandanayasya vaikunthe gantum utthitaha abhipretto harena oktaho kare dhritva nivarjasa. Então Shankar Bhagavan interrompeu, não deixou que ele saísse correndo. Mahesh, Shankar Bhagavan disse, oh Narada, você se esqueceu? O quê? O quê? O quê? Krishna priyo jana lokot suko tva virahata smrite knockings marashi jad bhumau darokayam basati asau. What speaking? O que ele diz? Shankar Bhagavan diz, oh Narada, você enlouqueceu? Você não pode se lembrar? O seu tremendo desejo de ir até Vaikuntha, está tudo bem, mas você se esqueceu? E você perdeu sua memória? Você não se lembra? Você não precisa ir para Vaikuntha. Por quê? Porque eu quero ir. Ele falou, não, aquele Senhor Vaikunthanatha, Senhor de Vaikuntha, agora, ele está disponível. Você pode vê-lo em Dwaraka. E Lakshmi está na forma de Rukmini Devi. Você se esqueceu? Você quer ir para Vaikuntha? Ele está aqui também. Então Mahesh, Shankar Bhagavan falou para Narada Maharaj, você se esqueceu? Krishna priyo jana lokotsuko. To see those Krishna priyo loka, Vaikuntha, and after hearing, you forget. Você perdeu sua memória. Krishna priyo jana lokot sukota. Krishna priyo jana lokot sukota. Abhyata smrite. You forget your memory. Você se esqueceu? Você perdeu sua memória? Knocking smarasi. You cannot remember. Você não consegue se lembrar que neste mundo você não pode se lembrar que o Senhor de Vaikuntha, agora, ele está em Dwaraka? Você se esqueceu disso? Você não pode se lembrar? Então você vai arriscar, correr? Então, também Shankar Bhagavan diz que Lakshmi, Mahalakshmi, ela veio, você vai encontrá-la em Dwarakadam, na forma de Rukmini. Rukmini, Shah, Mahalakshmi, Krishnastu Bhagavan Swayam. Krishnastu Bhagavan, Krishna is himself, Bhagavan, Supreme Lord. Krishna é o próprio Bhagavan, Swayam, e Rukmini é Mahalakshmi. Então, qual é a necessidade de ir aqui e ali? Por que você quer ir para Vaikuntha? Por que você não vai para Dwaraka? Preste atenção.
E diante de Vamanadeva, diante de Kurmadeva, Varadeva, ok, elas também, sempre Lakshmi Devi está lá também, mas tenha cuidado que essas Lakshmis são Ansa Avatar, são porções parciais de Lakshmi Devi. Diante de Vamana Maharaj, Vamanadeva, que fica no céu, ali também você vai encontrar Lakshmi, mas aquela Lakshmi não é a Lakshmi completa, não é um avatar completo. Para ser franco, todas elas vêm de Rukmini Devi, elas são Ansa Avatar, ou seja, uma expansão parcial, Ansa, uma parte de Rukmini Devi. E também o Radhashtami está chegando e nós podemos provar que tudo vem de Radharani. Mas agora, de acordo com as declarações comparativas, nós podemos falar sobre isso. Rukmini Sha Mahalakshmi Krishnastu Bhagavan Swayam Tasya Angsavatarahi Bamon Adi Samipata. Bamon Adi means Bamandev, Kurmadev. E esse verso está dizendo Vamana Adi, ou seja, Vamanadeva, Kurmadeva, que sempre diante deles, desses avatares de Bhagavan, Lakshmi Devi está lá. Mas ela vem como uma expansão parcial de Rukmini Devi, não se esqueça disso. Sampurna Paripurnasya Lakshmir Bhagavataha Sada Nishevate Padam Bhoje Sri Krishna Swaiva Rukmini Sampurna Paripurnasya Lakshmir Bhagavataha Sada Nishevate Padam Bhoje Sri Krishna Swaiva Rukmini. In that, at this Dwarakadam, e ali em Dwarakadam, dentro de Dwarakadam, você verá que Bhagavan é Paripurna. O Senhor Supremo é absoluto, totalmente completo, Sri Krishna. E a sua Shakti também é Sampurna, completa. Ela também, Rukmini Devi, está servindo os pés de lótus de Krishna. Paripurnasya Lakshmir Bhagavataha Sada Nishevate. Always going to serve the lotus feet of Krishna there. Ela está sempre servindo os pés de lótus de Krishna lá, e Krishna é o Senhor Supremo. E sobre Lakshmi também. Krishna é o Senhor Supremo e ela é a fonte de todas as Shaktis. Você deve saber disso. E também, ó Brahmana, porque Naradi Maharaj é o filho de Brahma, então é um Brahmana. Ele falou, olha, sente-se aqui, tenha muita atenção, não saia correndo. Mas por quê? Ele falou, se sente, eu quero te falar algo secreto, você deve prestar muita atenção. Eu quero sussurrar no seu ouvido, eu não posso falar isso alto. Tasmat upavisho Brahman rahasyam paramam sanai karne te kathayami ekam paramasraddhaya srinu. Now, I like to speak some very secret Agora, thing. eu quero falar algo muito secreto. Eu não posso gritar. Eu devo sussurrar nos seus ouvidos. Não posso falar alto. Porque aqui, Parvati, a amiga de Mahalakshmi, está ali. E se ela ouvir, ela pode expressar alguma inveja. Então eu não posso falar. Eu devo falar muito secretamente esse Siddhanta. Tente ouvir, Narada. Então, Narada ficou impressionado ao ouvir esse tipo de coisa. Olha, que tipo de segredo você quer falar? Ele falou, olha, sente-se, eu quero te falar com toda atenção, com muito cuidado. E ele disse, o que é que você quer me dizer? Então, Shankar Bhagavan falou para Naradi Maharaj, Narada,
tatato mad gorudadischo sreyo opi karunno vishesha patram prahlad eva parthito jagatvam krishnasya bhakto nitaram priyasya. Hey Narad, I myself or your father, Rei Narada, eu mesmo, o seu pai também, Brahma, e até mesmo Mahalakshmi, se a gente for comparar, então a misericórdia que Prahlada Maharaj está desenvolvendo, ela é muito mais exaltada. Eu não posso falar isso alto porque a amiga de Mahalakshmi, que é minha esposa Parvati, está aqui. Então ela pode ficar com inveja, mas, para falar a verdade, Prahlada Maharaj, ele está desfrutando de tanta misericórdia que você não pode comparar a misericórdia, né, recebida por todos nós, nem mesmo com Mahalakshmi. Você se esqueceu daquele verso? Você não se lembra? Que Bhagavan falou, Bhagavan declarou abertamente que até mesmo o meu corpo, Bhagavan falou, até mesmo Lakshmi ou Balaji Maharaj, ou seja, Baladeva, não são tão queridos. No tathame priyatamo atmajanir no sankaraha no cha sankarsano no srir naivatma yatha bhavano. Você se esqueceu deste verso? Você se esqueceu, Narada? Esta é a declaração do próprio Bhagavan. Ah, é? Sim, realmente, você se esqueceu. No tathame priyatamo atmajanir no sankara no tathame priyatamo atmajanir no sankaraha no cha sankarsano no srir naivatma cha jatha bhavano. Hey Prahlad, I love you so much. You are enjoying such a kripa. Eu amo você tanto. Você está... Ele recebeu tamanha misericórdia que nunca pode ser comparada com ninguém. Se, né, as outras pessoas estão recebendo misericórdia, mas eu não posso comparar a misericórdia que você está recebendo com a misericórdia que os outros estão recebendo. Assim, Shankar Bhagavan está explicando apropriadamente. Tente se lembrar deste verso. Eu não estou falando uma filosofia falsa. Shankar Bhagavan está dizendo, tente entender. Agora, Shankar Bhagavan quer explicar todos os tipos de Siddhanta, Vichar, mas hoje o tempo não permite, então por favor me perdoem. Eu não gostaria de parar, mas eu tenho que parar. Yadvanchaya srir lalonaya charattapa vihayo kamanu suchiram dhitabrata vancha kalpatarosya ke basindu vyavacha patitanam pavanam vaishnavyo namo.